terça-feira, que maravilha! Papai do Céu nos deu mais uma oportunidade de acordar saudáveis, lindos, maravilhosos. E vamos pegar o livro de história, certo? Vamos abrir na página 22. Vamos dar continuidade àquela atividade, né, da última aula. Então vamos lá, segunda questão. As pessoas escravizadas, quem lembra aí quem são as pessoas escravizadas? Eram os escravos, né, aquelas pessoas que eram trazidas à força para o Brasil para trabalhar, né, de maneira muito precária, eles não recebiam pagamento e às vezes passavam até fome. E eram castigados, né, quando não rendiam o trabalho que os senhores dos engenhos queriam. Então, as pessoas escravizadas eram a principal força de trabalho nos engenhos brasileiros. De acordo com o que você estudou sobre elas, responda aos itens. Letra A. Explique quem eram as pessoas escravizadas. Acabei de falar para vocês, né? As pessoas escravizadas eram aquelas pessoas de origem africana, né? Elas eram forçadas a realizar trabalhos, né, braçais, sem receber nenhum pagamento para isso, né? Na letra B. Marque X nos trabalhos que eram dados aos escravizados nos engenhos brasileiros. Quais eram? Plantar e colher cana, será? Sim. Marquem aí um xizinho. Produzir açúcar. Também, né? Marquem aí um xizinho. Controlar a quantidade de produção. Não, controlar a qualidade da produção eram outras pessoas, né? Nós até estudamos sobre isso. Supervisionar o trabalho dos vaqueiros. Quem é que fazia isso? Será que eram os escravos? Não. Administrar os engenhos. Quem era que fazia isso? Não eram os escravos, eram os senhores dos engenhos, né? Realizar diversos afazeres conforme a necessidade. E aí? Sim, marquem um X aí. Esse também era um dos trabalhos realizados pelos escravos. Terceira questão. Leia o texto abaixo que descreve como era o estilo de vida dos proprietários dos engenhos do Brasil. Viam-se talheres de prata, louças finas importadas da Europa, vinhos franceses, italianos e portugueses. Seus senhores vestiam roupas de bom gosto, principalmente quando de suas viagens às cidades. Nessas oportunidades, cavalgavam animais de pura raça, ofuscando com seus arreios de prata e a quantos os viam passar. Nesse pontinho nós temos uma questão aí. Quais são os elementos do texto que indicam a riqueza desses senhores? Quais são os elementos aí? Eram as louças de prata, né? Louças finas, talheres de prata, vinhos franceses, né? Eram vinhos importados, trazidos de fora. Que mais? As roupas, né? Os animais de pura raça e os arreios que eram de prata, né? Que brilhavam tanto que ofuscavam as pessoas que viam ele passar. Pois bem, vamos lá para a página 23. Quarta questão. O poema abaixo foi inspirado na vida dos vaqueiros. Leia-o e responda aos itens. A vida de vaqueiro. Lidar só com o animal é a missão do vaqueiro. Cuidar bem da vacaria, trabalhar a semana inteira, não ter em repouso um dia. Sua cama é a cocheira. Enfrentar chuva e calor, pois trabalha com amor, que ao gado ele quer bem. Na letra A, diz assim: que tipo de trabalhador eram os vaqueiros na época dos grandes engenhos? Eles eram escravos? Não. Eles eram domésticos? Não. Eles eram as pessoas livres, né? Nós até vimos isso na aula passada. Em geral, com quais animais os vaqueiros ou o vaqueiro lida? É com cães e gatos? Não, né? Pássaros e abelhas? Também não. Ele lida com bois e vacas, até hoje, né? Letra C. De acordo com o poema, como é a rotina do vaqueiro? Copie trechos para justificar sua resposta. Uma das sugestões que eu posso dar para vocês não tem repouso um dia, né?
trabalha a semana inteira e outra parte não tem repouso um dia. Essas são duas opções que vocês podem escolher e colocar aí, tá bom? O cultivo do café nas fazendas brasileiras. A plantação de cana-de-açúcar e o comércio dos produtos obtidos a partir dela renderam por muito tempo grandes lucros aos proprietários de engenho. Por volta de 1730, no entanto, outra atividade foi introduzida no Brasil, a plantação e produção do café. Assim, a comercialização desse fruto, tão apreciado na Europa, tornou-se vantajosa para os grandes proprietários de terra, que passaram a vendê-lo dentro e fora do país. O cultivo de café era realizado em fazendas cafeeiras, e assim como nos engenhos de açúcar, o trabalho era muito pesado. Os escravizados precisavam trabalhar mais de 15 horas por dia, realizando diversas atividades braçais. Bem cansativo, né? Chegava à noite e às vezes eles nem conseguiam comer de tão cansados e acabavam ali adormecendo. No século XIX, a cafeicultura, como ficou conhecida, né? Essas plantações de café, cafeicultura se destacou, né? Tendo grande importância para a economia brasileira. Isso fez com que na segunda metade do século houvesse um esforço dos cafeicultores, que seriam os donos das fazendas de café, né, chamados cafeicultores, né, para adquirir escravizados de diferentes regiões do Brasil. Então começou ali já a ter até um mercado negro, esses escravos comprados ali de forma ilegal, já que na época a escravização era algo normal. Teve um período que já estava sendo algo ilegal, estavam comprando por um preço bem abaixo do que estava sendo na época, né? E com situações bem precárias, certo? Apesar de terem garantido condições imediatas para a manutenção da produção do café, em pouco tempo os trabalhadores obtidos por meio do tráfico de escravizados se mostraram despreparados, né, e em número insuficiente para realizar os trabalhos. Então, a saída encontrada pelos cafeicultores foi pressionar o governo brasileiro a liderar a imigração. O que é essa imigração? Nós já até vimos algo sobre. São aquelas pessoas que saem de seus países de origem e vêm morar em outros países, né? No caso aqui, vieram imigrantes asiáticos, vieram da Síria, Japão, China e Coreia, certo? Na próxima página nós temos um pequeno texto, na página 24, que vocês vão ler, certo? Nós temos aí até um mini dicionáriozinho falando, né, a legenda sobre os imigrantes. Leiam para vocês fixarem, certo? O que significa imigrantes. E tem a atividade da página 25 para vocês realizarem. Lá na página 26, nós temos o para relembrar. Aqui nós temos o resumo de tudo que nós vimos nesse capítulo. Né? Quando chegaram os portugueses, né, ao território, né? Quando chegaram ao território, que hoje corresponde ao Brasil, os portugueses se depararam com uma vegetação diversificada, grande número de animais e de povos indígenas. Não haviam nessa época construções como as que existem atualmente. A primeira atividade lucrativa realizada pelos portugueses foi a extração do pau-brasil, né, que é uma madeira muito resistente e ela soltava um tipo de corante, né, que era usada para tingimento de tecidos até. Mais abaixo nós temos, com o passar do tempo, os portugueses perceberam que era preciso ocupar o território brasileiro para evitar que outros povos o invadissem, então eles deixaram seu país e vieram morar aqui, formaram suas colônias aqui, né? A principal força de trabalho usada no cultivo, na plantação e na produção de açúcar foi a mão de obra escravizada, né? Nos engenhos, os escravizados eram responsáveis, entre outras atividades, por preparar o terreno, plantar, colher, transportar os produtos cultivados
sem receber nenhum pagamento por isso. Além dos escravizados, trabalhavam no cultivo de cana-de-açúcar feitores, né, que era aqueles que observavam ali o trabalho dos escravizados, os mestres de plantação, que eram os que ficavam responsáveis pela qualidade do açúcar, o senhor do engenho, que era o proprietário daquela plantação, né, daquele local, e as pessoas livres, como os vaqueiros, né, que cuidavam do gado, enfim. Outras figuras presentes no espaço rural brasileiro foram os vaqueiros, homens livres que cuidavam dos rebanhos bovinos utilizados na alimentação ou na tração de carros de bois e moendas. Passado alguns anos, o cultivo de café também começou a se destacar no Brasil. Nessa época era grande o hábito de beber café e o comércio desse fruto tornou-se muito lucrativo. Inicialmente, os escravizados de origem africana trabalharam nas fazendas cafeeiras. Mais tarde, com a pressão pelo fim da escravidão, essa mão de obra foi substituída pela de imigrantes, como os italianos e alemães e os espanhóis. Então, nós vamos ficar por aqui, certo? Façam a atividade da página 26, que nós iremos então, da página 25, que nós iremos então socializar lá no nosso portal SAIS, tá bom? Até a próxima aula. Beijo!